Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Aleluia, glória a Deus. Deixa eu arrumar aqui o ambiente. Vai que. Glória a Deus. Meus queridos, é um prazer poder ministrar o coração de vocês através daquilo que o Senhor tem nos falado. Amém? Temos alguns visitantes aqui com a gente. Quem está pela primeira vez nos visitando aqui, levante sua mão aqui do lado esquerdo. Glória a Deus. Aqui lá direito também tem uma família ali, sejam bem-vindos. Os dois irmãos aqui participaram do Bravos ontem, então estão bem quietinhos e doloridos ali, mas está tudo certo, né, irmão? Tudo em ordem. Eles vieram bem de perto ali do Espírito Santo. Então eles vieram bem de perto para participar do Bravos de ontem. Família que está nos visitando, sejam bem-vindos. Que o Senhor esteja falando ao coração de vocês aquilo que Ele tem para vocês nessa manhã. Existe um depósito de Deus para cada um de nós, sempre tenho falado isso. E nesse depósito existem sementes, e sementes que o Senhor tem colocado na vida de vocês. E dessas sementes o Senhor está entregando coisas para vocês, para que vocês lancem sementes em terra fértil, para que produza frutos e frutos a 100 por 1. Então receba isso no teu coração, receba aquilo que o Pai tem para você nessa manhã, amém? Alguns recados aqui bem rapidamente. Nas quartas-feiras nós temos os nossos grupos familiares. Então se você não participa de algum, temos no sábado também o do Marcos, né? E os adolescentes aqui também no sábado. Então se você não participa de algum, procure um grupo familiar, procure uma dessas reuniões, porque é importantíssimo para que você participe, para que você esteja conectado com aquilo que o Senhor tem nos falado, tem nos comunicado, e também conhecendo pessoas novas, amém? Sexta-feira tem a Sexta Fire, tem sido bênção. Essa eu faltei devido ao evento de ontem, mas todas as vezes nós estamos aqui, o Senhor tem liberado coisas maravilhosas. Eu quero dizer algo para vocês bem importante, acredito que seja interessante vocês ouvirem. Nós somos uma igreja que buscamos muito a oração, a intercessão, a adoração, e o Senhor tem nos presenteado com uma presença gloriosa e majestosa, amém? Acredito que muitos percebem isso, alguns nem tanto, mas eu quero dar um testemunho para vocês aqui. Num evento que nós tivemos para a preparação do Bravos, que nós chamamos de Torre de Oração, choveu numa segunda-feira e nós íamos orar no monte e choveu bastante. Eu liguei para o pastor Tiago: pastor, posso utilizar a igreja lá para esse tempo? Ele falou: pode, fica à vontade. Nós chegamos aqui na segunda-feira. Quando nós pisamos ali no pátio, os céus se abriram, parou de chover, ficou estrelado. Olhamos um para o outro e falei: agora dá tempo de ir para o monte. E aí a gente se olhou: não, vamos, se Deus direcionou para cá, vamos fazer aqui mesmo. E nós chegamos, começamos a adorar ao Senhor e começamos a orar. E aí o pessoal foi se achegando. Naquela semana, um dos meninos que veio orar, ele chegou e falou assim: cara, eu não sei o que tem naquela igreja de vocês, mas a hora que eu abri a porta, cara, a presença de Deus me tomou de uma forma gigantesca. E ele é de uma igreja muito grande aqui de Curitiba. Eu falei: a presença de Deus lá, cara, é diferente, cara. Eu não sei dizer o que vocês têm, cara, mas todas as vezes que eu piso lá, ele vem aqui outras vezes. Todas as vezes que eu piso lá, cara, a presença de Deus, ela me toma de uma maneira que eu não experimento em outros lugares. Quer dizer para vocês, a igreja de Deus não está neste lugar aqui fechado. Não é porque Ele abriu esse Deus, ufa, agora estou livre para fazer alguma coisa. Não, não é isso. Mas é aquilo que nós buscamos neste lugar. É aquilo que nós geramos neste lugar. Nós geramos um ambiente para que a glória venha. Porque quando nós geramos esse ambiente através da adoração, através da intercessão, da glorificação ao nome do Senhor, tenho certeza que o Senhor vem e Ele faz a obra. Amém? Então um testemunho para você. Venha na sexta-feira. Participe dos movimentos que o Senhor tem trazido sobre as nossas vidas, desses moveres que o Senhor está liberando sobre nós. Amém, igreja? Glória a Deus por isso.
E aí temos também o culto domingo às 10 da manhã. Hoje o pastor Guilherme, ele está numa missão dada por Deus a ele, ministrando na igreja lá em Ponta Grossa. E no pastor Pelissari, que é uma igreja que está caminhando conosco. O pastor Guilherme tem cuidado dessa igreja lá em Ponta Grossa, então está lá em viagem, ministrando ao coração da igreja, fazendo a obra do reino. Então, se você tiver um tempinho, gera uma oração no mundo espiritual, abençoando a vida dele, para que ele seja usado pelo Senhor naquele lugar, amém? Então, glórias a Deus. Vamos iniciar o nosso tempo de pregação da palavra do Senhor. Nós ouvimos falar aqui sobre cura, sobre libertação, sobre sermos livres de amarras, sermos livres de ataduras. E o Marcos orou e falou que muitas vezes essas prisões são internas. E a palavra que Deus me trouxe ao coração para ministrar para vocês, né, e também para mim, é claro, é óbvio, né, que a palavra passa por nós primeiramente. Tem um nome bastante difícil de pronunciar, mas que nós muitas vezes pronunciamos sem entender a profundidade daquilo que nós estamos pronunciando. E está na Bíblia, né? Não é um título que eu inventei, está escrito na Bíblia e foi dito por Jesus. O título da mensagem de hoje é: perdoa como temos perdoado. Aleluia. O irmão colocou um fundinho musical bem tranquilo para não parecer que eu estou brigando com a igreja, e não estou brigando, estarei brigando mesmo. Mas como o Marcos orou, eu creio que usado pelo Espírito Santo de Deus para trazer o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentimentos para esse momento da palavra, sobre uma prisão interna. E eu tenho entendido que muitas vezes a falta de perdão, ela tem se tornado uma prisão, um cativeiro espiritual em nossas vidas. Temos sido aprisionados de uma forma que nós não queremos, porque de certa forma alguma coisa nos aconteceu e de repente aquilo entrou em nossos corações, entrou em nossas vidas, e nós não conseguimos gerar uma liberação para aquilo, e aquilo então nos aprisiona, fica preso dentro de nós, e nós vivenciamos e vivemos diariamente esse cativeiro espiritual, essa prisão espiritual que é a falta de perdão. Tanto a falta de perdão no perdoar alguém e também ser perdoado. E a gente vai discorrer sobre o assunto. Então abra sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 6. Mateus capítulo 6, no verso 12. No verso 12 está exatamente o tema da nossa mensagem, que diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, nos perdoa como temos perdoado. Mas eu quero ler a partir do 5, onde Jesus dá uma orientação aos discípulos sobre a oração. E ele diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro, eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos
aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem, verso 14, pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também vos perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por essa manhã onde nós ouvimos as canções que o Senhor trouxe neste lugar. Entregamos ao Senhor esse tempo de adoração, o trono de adoração que levantamos a Ti, Pai. Assenta-te nesse trono. E neste momento da palavra eu te peço que o Teu Santo Espírito, assim como foi dito, que o Senhor o deixaria quando o Senhor fosse ao Pai. Nós não teríamos o Senhor diariamente. Teríamos que abrir mão de viver, de estar com o Senhor diariamente, assim como os discípulos tiveram que abrir mão. Mas o Senhor disse: eu deixarei para vocês o Espírito. E hoje nós temos o Espírito diariamente conosco. Então, Senhor, nós pedimos que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de agir e falar em nosso meio, assim como o Senhor sempre tem. E que nessa manhã o Senhor esteja abrindo os nossos corações para receber essa palavra. Porque toda vez que nós usamos a palavra perdão, Deus, algo é fechado dentro de nós. Por quê? Porque quando nós liberamos o perdão, nós somos livres. E o inimigo não nos quer ver livres, Deus. Ele quer sempre nos ver aprisionados. Então que toda a intenção de Satanás de prender, de aprisionar, de gerar um coração fechado nesse momento, para esse tempo, onde o Senhor estará trazendo liberdade emocional para muitos de nós aqui nessa manhã. Eu oro a Deus para que essa intenção maligna caia por terra em nome de Jesus. E esse demônio que porventura esteja alojado no coração dessa pessoa, nos sentimentos dessa pessoa, nas emoções dessa pessoa, do nosso irmão, da nossa irmã, eu oro agora para que ele saia em nome de Jesus e não impeça a palavra do Senhor de acessar o coração, de acessar este lugar de escuridão que o inimigo tem causado na vida do nosso irmão, da nossa irmã, em nome de Jesus. Entrego a Ti a minha vida, me dá a Tua graça para ministrar a Tua palavra, Senhor. Esconde-me atrás da cruz de Cristo, para que Cristo seja visto falando sobre o perdão e sobre como perdoar. Porque Jesus é o maior exemplo de alguém que gera perdão, que manifesta perdão. O Senhor é o maior exemplo de alguém que gera perdão, que manifesta perdão. E nós queremos olhar para o Senhor nessa manhã e dizer: Senhor, perdoa-nos como temos perdoado. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, meus queridos. Amém de verdade? Então dizam glória a Deus aí. Aí sim, aí fica bonito. Glória a Deus. Amados, a palavra perdoar ou perdão, ela vem aqui do grego apieme. Eu trouxe para essa manhã alguns significados dessa palavra apieme. Um dos significados é enviar para outro lugar, mandar embora, deixar de lado uma dívida. E aqui bastante importante, não discutir agora, é também um significado de perdão. Porque muitas vezes, quando nós vamos falar com pessoas, com casais, por exemplo, que estão ali com dificuldades e a gente entende que precisa gerar um perdão no coração, tanto do esposo quanto da esposa. E quando nós falamos sobre o perdão, e a gente fala assim: libere o perdão. Conversa, fala o que está acontecendo. E aí quando a gente fala libere o perdão, geralmente, quando nós vamos liberar o perdão, o que nós fazemos? Eu quero te perdoar, porque você fez isso, você fez aquilo, e eu só tomei, ou assim, eu quero te pedir perdão, mas eu só fiz isso, porque você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro. Ou seja, nós estamos tentando justificar o porquê nós geramos aquela situação no coração daquela pessoa. Nós queremos sempre justificar o porquê daquele pedido de perdão que estamos fazendo naquele momento, ou do porquê nós estamos liberando o perdão naquele momento.
E o momento de perdão não é um momento de autojustificativa ou se justificar porque aquilo aconteceu. O momento de perdão é de perdão. Não é um momento de discutir, ou seja, aqui está dizendo assim, APM, não discutir agora. O momento de gerar o perdão, de receber o perdão, não é o momento de apontar o erro, de dizer assim, aconteceu por causa disso. Eu falei para você aquilo porque você fez isso. E você fez isso, por isso eu falei aquilo. Então o momento de perdão, ele passa longe da discussão. Mas nós como seres humanos, nós queremos sempre discutir, sempre resolver na discussão. Por quê? Porque a intensidade com que o inimigo lança a semente, e eu recebo essa semente no meu coração, e eu rego essa semente, e ela vai gerar algo, vai gerar uma planta no meu coração, e eu começo a lançar essa discussão naquele momento onde era só necessário pedir perdão ou perdoar. Quando eu começo a gerar aquela discussão, o inimigo vem e só vai lançando o adubo naquela semente que ele lançou no início. E o que vai acontecer? Encerra-se a conversa, ninguém foi perdoado e ninguém liberou perdão. E o problema continua. Quando nós perdoamos, nós enviamos para outro lugar. O que para outro lugar? Aquele sentimento. Aquele sentimento que estava dentro de nós arrancamos de dentro de nós e lançamos fora. Jogamos para fora, mandamos embora. E nós deixamos de lado uma dívida. Por quê? Porque muitas vezes assim, ele me deve, ela me deve, porque falou isso de mim. Porque aconteceu isso. Porque me enganou, porque me frustrou, porque me decepcionou. Então existe uma dívida. Existe uma dívida. E quando nós olhamos a palavra do Senhor em Colossenses, a palavra diz que Jesus, ele rasgou todo o escrito de dívida que nos era contrário. Era como se estivesse um papel escrito como esse aqui meu, com tudo aquilo que eu estava devendo. E Jesus, quando ele morre na cruz, ele fala assim: me dá aqui essa dívida que eu vou pagar a dívida para ele. Só que Jesus, ele não pega e guarda na gaveta a precatória, assim que chamam os bancários aí. Não sei se é isso. O boleto, o nosso boleto é mais fácil, né? Jesus não pega o nosso boleto, a nossa dívida e põe na gaveta e deixa ali. E de vez em quando ele está sentado lá no seu notebook, né, na sua cadeira, trabalhando no seu notebook, ele abre. Rapaz, o Dinei ainda está me devendo e bastante. Aí guarda de novo, um dia eu vou cobrar ele. Não. O que ele faz? Fala assim: me dá aqui a dívida do Dinei. Já não tem mais. Rasguei, lança fora. E aí ele põe lá na contabilidade, na churrasqueira, né? Quem tem contabilidade em casa sabe disso, né? A churrasqueira é sempre o lugar da contabilidade. Você joga os papéis, mete fogo, pronto, acabou. Jesus pega, rasga isso e joga fora. Porque isso é perdoar. Ele deixa de lado uma dívida. E é assim que nós devemos fazer. O problema é que quando nós falamos assim: eu te perdoo, mas aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, está ali de novo o negócio. Opa, então não perdoou, não gerou perdão. Existe ainda um sentimento que está mexendo naquilo. Existe ainda uma sementinha do maligno que está mexendo naquela situação. E quando nós deixamos que isso aconteça, nós voltamos a ter aquela prisão novamente, a ter aquele cativeiro espiritual novamente. Estamos conectados naquela dívida, naquela situação emocional, e nos mantemos presos ali. Porque enquanto nós não resolvermos isso, nós continuaremos nesse cativeiro, continuaremos presos emocionalmente, ligados àquela pessoa. Perdão não é uma opção para nós cristãos. Eu não vou dizer: você eu perdoo, você não. Você é legalzinho, tá bom, vou perdoar. Perdão não é uma opção, perdão é um mandamento. Perdoa-nos como temos perdoado. Perdão é um mandamento, perdão é algo que o Senhor nos institui, porque Ele fala aqui, porque se vocês perdoarem, o Pai vai perdoar. Se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados. Perdão é uma ordenança do Senhor para nós, não é uma opção. Eu não posso optar se eu vou perdoar ou não. O que eu posso fazer assim: nesse momento eu não estou conseguindo. Nesse momento eu estou pedindo paz, porque se me der força eu arrebento.
Eu não consigo nem falar. Porque se eu falar, eu vou discutir. Então me dá uns minutinhos, me dá uns dias para eu resolver aqui internamente. Daí a gente vai conversar e vamos resolver, vamos liberar esse perdão e vamos receber o perdão. Então não encare o perdão como uma opção. Um dia eu vou perdoar. Não, perdoe. Porque enquanto você ficar lançando sempre para frente, você vai continuar vivendo essa prisão, esse cativeiro espiritual. Então resolve isso. O perdão é uma manifestação de gratidão pelo perdão que nós temos recebido de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 18, do verso 21 ao 35, Mateus 18, 21 ao 35. Aqui nos conta a história de uma parábola que Jesus chama de parábola do servo impiedoso. Jesus conta a parábola para os discípulos, porque Pedro fala anterior a ao verso 21, nós vemos como Jesus ensina como você deve tratar a ofensa de um irmão. Ali no verso 15, vale a pena a gente ler, vamos lá. Verso 15 de Mateus 18: se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro, e se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo um ou dois ou outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. E aí nós entramos aqui nessa parábola do servo impiedoso. Interessante que nós só utilizamos esse texto, né, que aquilo que nós concordarmos aqui na terra será ligado no céu, que nós ligarmos aqui será ligado no céu. Nós utilizamos esse texto só para as coisas boas. Mas para a hora da liberação do perdão, onde está eu e a pessoa que me feriu, ou eu a feri, parece que esse texto não está valendo. Por quê? Porque se eu estou desligando esse problema emocional, gerando esse perdão que está sobre a minha vida, eu desligo isso lá nos céus também. Porque, meus queridos, nós não somos desta pátria, nós somos da pátria celestial, amém? Nós estamos aqui com o nosso corpo, mas o nosso espírito é conectado ao Espírito de Deus. A nossa pátria, ela é celestial. Então aquilo que nós fazemos aqui, ela tem um reflexo espiritual. Então se eu me desligo através do perdão de uma situação emocional, isso também está sendo desligado no mundo espiritual. Isso é importantíssimo. E aí a gente entra naquilo que o Marcos falou. Não é apenas uma prisão externa, mas também uma prisão interna e espiritual. E nós precisamos ter essa compreensão de que muitas vezes nós estamos presos espiritualmente e as coisas não acontecem por causa de perdão, por causa daquilo que nós precisamos liberar sobre alguém, ou alguém liberar sobre nós. Verso 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus responde: eu lhe digo, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, perdoe, 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 perdoe. Mas é injusto. Perdoe, perdoe, perdoe. Mas é injusto. Perdoe, perdoe, perdoe. Mas é injusto. Perdoe, perdoe. Mas foi ele que fez contra mim. Perdoe, perdoe. Mas é ele que gritou comigo. Perdoe, mas foi ele que me bateu. Perdoe, perdoe. Ou seja, perdoe. Muitas vezes alguns de nós vão contar 70 vezes 7 dá quanto mesmo? Os matemáticos aí? 70 vezes 7, 490? Isso? Então, aí você vai riscando lá.
Senhor, perdoei 490 vezes já, a partir de agora não perdoo mais ninguém. Está na Bíblia, está escrito. Mas ele está dizendo assim, perdoa infinitamente. Seja perdoador, seja compassivo. Por quê? Porque quando você perdoa, você está demonstrando gratidão pelo perdão que você recebeu. Porque se eu não perdoo, eu não estou sendo grato ao Senhor, porque o Senhor me perdoou. Jesus estava lá na cruz, todo mundo zombando dele, todo mundo rindo dele, falou um monte de coisa dele. E ele falou que, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles estão na ignorância, Senhor. E muitas vezes as pessoas nos falam coisas, e nós não estamos bem emocionalmente, e aquilo vem e nos bate de uma forma que nos constrange internamente, nos arrebenta, o nosso coração fica amassado, fica ali envolvido naquela situação, e a gente olha para a pessoa sai caminhando normalmente, e você me segura que se eu correr eu vou arrebentar com essa pessoa. Mas sabe, ela não está sabendo o que você está passando. E às vezes aquela palavra ríspida no momento errado, pegou de um jeito que não deveria pegar. Por quê? Porque nós temos emoções. E muitas vezes essas emoções estão afloradas e aquilo vem sobre nós e nos arrebenta. E gera uma ferida em nós. E a pessoa está tudo bem, tudo certo. E você fica remoendo aquilo para sempre. Ah, mas ela me feriu, não vem me pedir perdão. Às vezes a pessoa nem imagina o que gerou no teu coração. Eu já falei algumas vezes para algumas pessoas, principalmente os que caminham comigo. Se um dia eu falei algo que eu preciso pedir perdão, me fale. Eu tenho esse direito de lhe pedir perdão. Me dê esse direito. Porque às vezes a gente vai falando e trocando ideia e de repente fala uma coisa ali meio atravessada. Os meus discípulos sabem disso. A gente troca umas ideias meio forte ali. Por quê? Porque são homens, então tem que ser desse jeito. Mas às vezes isso pode gerar algo no coração deles. E eu falo assim, se eu falei algo, me dê o direito de pedir perdão. Eu quero pedir perdão. E não é ruim pedir perdão. Ah, mas você é pastor, pedir perdão por o que eu falei. Antes de ser pastor, eu sou filho de Deus. E Ele fala para mim também, perdoe, perdoe, perdoe. Voltando aqui ao texto, que fala da parábola do servo impiedoso. Esse servo, ele chega até um rei, e ele pede para que o rei libere ele da dívida que ele tinha. E quando ele pede para que esse rei livre ele da dívida, ele tinha uma dívida enorme. A palavra fala assim que ele devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Ele se tornaria escravo, e o rei receberia o dinheiro, e ele pagaria assim o rei através de uma escravidão. Só que esse servo, ele se prostra e fala, tem paciência comigo, te pagarei tudo. E o Senhor daquele servo teve compaixão e cancelou a dívida e o deixou ir. E esse servo sai e ele encontra um conservo. E esse conservo deve para ele ali uma graninha, uns 300 reais. Ele devia 200 mil reais para aquele rei. E o rei perdoou. Mas o seu conservo devia 300 reais para ele. E a palavra diz o que aqui? Que quando ele encontra o seu conservo, que ele devia 100 denários, agarrou-o, começou a sufocar, dizendo, pague-me o que me deve. Então o conservo caiu de joelhos e implorou, tenha paciência comigo, eu te pagarei. Mas o servo não quis, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. E aí os outros servos, companheiros dele, viram isso, chamaram o rei, contaram para o rei o que havia acontecido. E aí o rei chama ele e fala assim, o que você fez? Você é um servo mau. Eu cancelei a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, assim como eu tive de você. Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Aí aqui é forte, verso 35.
assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Amados, é com temor que a gente fala isso para a igreja. Mas sabe, muitas vezes a gente vive uma vida cristã de muitos anos, mas cheio de feridas, cheio de coisas para resolver, de perdão para liberar, de perdão para receber. E essas feridas, elas vão nos matando. Mas nós estamos na igreja, nós oramos em língua, nós profetizamos, nós declaramos isso e aquilo, né? O pastor vem aqui e fala, eu venho aqui como pastor, falo para vocês. E tem dia que aqui a gente fala do reteté, né? Tem dia que o Senhor traz uma palavra de enfrentamento, uma palavra de consolo, uma palavra de avivamento. Mas tem dia que o Senhor vem e traz uma palavra de conserto. Mas quando nós vamos falar essa palavra de conserto, nos pega, por quê? Porque eu preciso consertar coisas também na minha vida, não são só vocês. Por isso que eu oro, Senhor, que eles escondam-me atrás da tua cruz, para que eu não seja visto, mas que o perdão da cruz seja recebido por eles, para que eles também perdoem. Porque, queridos, muitos de nós talvez passe a vida inteira dentro de uma igreja, e vai chegar naquele momento, assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Seremos entregues aos torturadores. Eu vi uma história. O pastor chega a ministrar numa igreja. O coral lindo da igreja, muitas vozes, aquele coral gostoso de ouvir. E esse pastor, ele chega na igreja e vê a irmã regente, bem arrumada. Ela está regendo aquele coral, maravilhosamente bem, regendo. E o coral cantando com aquelas vozes lindas, o ambiente se enchendo de uma graça de Deus. E esse pastor, ele conta a história que ele fala: Deus, que maravilhoso, que bênção. Essa irmã é muito ungida. Essa irmã é muito ungida. O Senhor ungiu ela com isso. E ela está levando esse coral a adorar o Senhor numa intensidade. E o Espírito Santo de Deus fala para esse homem: todos os domingos ela rege esse coral, maravilhosamente bem. Mas tem 12 anos que ela não conversa com uma das irmãs que está no coral. Ela tem uma ferida emocional com essa irmã. Há 12 anos ela vem e rege o coral, mas ela tem um problema com uma irmã que está nesse coral. Vocês estão entendendo, meus queridos? Nós podemos... Eu lembro quem que falou para mim ali. Eu estava de camiseta quando cheguei. Daí minha esposa trouxe a camisa, eu fui e troquei. Alguém falou para mim assim: trocou a capa. Sabe, nós usamos capas às vezes, máscaras. E estamos na igreja, mas existem coisas dentro de nós que só o Senhor sabe. E melhor seria se nós, constrangidos pelo Espírito Santo de Deus, fôssemos e resolvêssemos a situação, do que chegar alguém de fora, o Senhor ter que falar algo, e aí nós sermos constrangidos por alguém que não nos conhece, para nos dizer assim: vai, resolve a situação lá com aquela irmã. Porque não adianta você ficar todo esse tempo aqui, regendo esse coral, porque lá naquele dia, não vai ser o que você espera. E com certeza essa irmã sonhava em reger um coral celestial, vamos colocar assim. Imagina, será que lá nos céus eu vou estar nesse coral, que vamos cantar 24 horas, junto com os 24 anciãos e os anjos do Senhor, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ela anseiava por aquilo, mas existia algo que talvez a impedisse de estar vivendo
o sonho sobrenatural dela. Perdão é uma demonstração de amor. Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3, a partir do verso 12, diz assim a palavra do Senhor: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. 13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habitem ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Quando eu perdoo, estou demonstrando amor para aquela pessoa. E quando eu recebo perdão, aquela pessoa está demonstrando amor por mim. Porque quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós recebemos o amor dele. Perdoar, doar. O perdão é uma doação. O que é uma doação? Qual é o amor que Jesus dispensou sobre nós na cruz? Qual é o amor que diz lá em João 3,16? É o amor ágape, o amor que se doa, o amor que se entrega, o amor que perdoa. E é esse amor que o Senhor está nos falando. E quando eu perdoo, quando eu gero esse perdão, eu estou liberando o amor doador, o amor ágape, o amor que, independente das circunstâncias, eu vou lá e libero. Eu libero o perdão, eu resolvo aquela situação. O perdão, ele gera na minha vida liberdade, ele gera na minha vida libertação. Efésios, capítulo 4. Verso 31. Efésios 4, 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Quando nós geramos o perdão, quando nós pedimos perdão, quando nós perdoamos, nós recebemos libertação, nós recebemos liberdade do cativeiro que nós estávamos inseridos, desse cativeiro emocional. Então, quando nós entendemos o perdão da forma como o Senhor nos perdoou em Jesus, em Cristo, nós liberamos esse perdão ele nos libera, ele nos liberta, ele nos livra dessas amarras, ele nos livra de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia e maldade. Por quê? Porque se nós olharmos aqui, quando nós somos caluniados, ou nós recebemos uma palavra que gera algo em nossos corações, que gera uma dor em nossos corações, nós automaticamente nós trazemos para dentro de nós, e aquilo pode se tornar uma amargura, uma pequena amargura, mas à medida que aquilo vai evoluindo, aquilo vai gerando raízes, e essa raiz ela vai ficar tão profunda em nós, que a gente começa a ficar indignado com aquilo. Nós nos iramos, nós vamos gritar com a pessoa. Outra vez que a pessoa vem falar com a gente, eu grito com ela, por quê? Porque existe algo aqui dentro de mim que está difícil, então eu sempre vou gritar, eu sempre vou tratar aquela pessoa com raiva, com ira, eu vou também caluniar essa pessoa. E aqui fala bem como de toda maldade. E aí quando essa raiz ela está grande em mim, grande, muito grande, alguns de nós
feridos emocionalmente, começam a pensar: o que eu vou fazer com essa pessoa? Eu vou colocá-la na justiça, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou caluniar ela, eu vou falar dela para outras pessoas. Você não sabe quem é essa pessoa, ela é isso, ela é aquilo. E aí nós começamos sempre a denegrir a imagem daquela pessoa. Isso é maldade. Por quê? Porque a falta de perdão gerou em nós uma raiz de amargura tão profunda, de que o meu desejo é gerar sempre a maldade para aquela pessoa, porque ela não merece o meu perdão. Ela não merece o meu perdão. Alguém já ouviu essa frase? Quando aconselhamos, nós ouvimos bastante isso. Ela não merece o meu perdão. Nós também não merecíamos o perdão de Jesus. O perdão de Deus, nós não merecíamos esse perdão. Quando nós não perdoamos, nós ficamos amarrados na situação. E essa amarra, ela só produz amargura, amargura, amargura e cada vez mais amargura. E chega um momento que nós não sabemos como lidar com isso, porque aquilo está tão enraizado, tão profundo, que para resolver nós precisamos cavar no mais profundo do nosso coração, arrancar aquilo lá de dentro, e aquilo vai doer. Vou dizer para vocês, aquilo vai doer, aquilo será muito difícil, mas é necessário. Mas muitas vezes o que nós temos feito, nós temos essa raiz de amargura dentro de nós, esse problema dentro de nós, e nós chegamos, e aquilo gerou frutos da calúnia, da ira, da gritaria, das brigas. Mas aí eu penso assim: eu não posso brigar mais, eu não posso mirar mais. Eu venho aqui e corto o galinho da ira, eu venho aqui e corto o galinho da calúnia, eu venho aqui e corto o galinho da raiva, e parece que está tudo bem. Só que aquela raiz, ela está profunda. Só que como a raiz está profunda, ela está recebendo nutrientes, e aquele galho que eu podei, ele vai crescer de novo. E vai chegar um momento que a calúnia está acontecendo de novo, a ira acontecendo de novo, a briga acontecendo de novo, os palavrões estão acontecendo de novo, está tudo acontecendo de novo. Por quê? Porque eu não resolvi a raiz. Mas quando eu arranco pela raiz, eu arranco tudo aquilo, eu jogo fora, o que acontece? Aquela árvore, ela apodrece. E é isso que o Senhor está falando para nós essa manhã. Arranca desde as raízes. Não deixe a raiz. Sabe aquele matinho que você tem na sua calçada? Que você pega ele, de 100 matinhos daquele, um sai com raiz, outros 99 não. Aí você puxa, ficou bonitinha a calçada. É janeiro, no outro dia você vê, já está lá o verde de novo. Por quê? Porque ele está recebendo nutrientes, a raiz está ali. E ele recebe o sol, a chuva, ele está sendo alimentado com aquilo, e ele cresce de novo. E aí nós homens preguiçosos, vamos lá e só, que ele chama no exército de cri-cri, né? Você fica lá, cri, 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 só puxando assim. E aí você faz o cri-cri, parece que está bem. Mas se você pegar uma faquinha, colocar ali e tirar a raiz, ele vai aquele mato ali, o mato ele vai nascer. Mas quando se tira da raiz, ele demora. Mas quando se tira só a parte de cima, sabe, você dá aquela embelezada, pronto, tá bonito. Daqui uns dias tá tudo ali de novo. Lá em casa tá assim. Preciso resolver logo. Sair quinta-feira, der uma olhada, se não tem que voltar e fazer um cri-cri forte aqui. Tem que tirar aqueles matinhos, arrancar a raiz daquilo. E o Senhor está dizendo para você nessa manhã, para mim também: arranca isso na raiz. Não fique podando. Resolve. Quando eu libero o perdão, eu me desligo dessa prisão emocional. Eu me libero dessa prisão. É como se eu estivesse preso, e eu libero o perdão, e essa porta automaticamente ela se abre, eu saio por ela. Mas eu não quero voltar mais para lá. O que eu faço? Eu encerro essa situação, fecho essa porta e não olho para trás mais. Por quê? Porque isso sim é perdão.
quando eu saio daquela prisão, fecho aquela porta e não olho mais para trás. Ah, mas Adinei, a ferida foi grande. A ferida foi muito grande. Alguns de nós receberam feridas grandes. E às vezes a gente passa ali o remédio, passamos remedinho nessa ferida, e ela gera uma casca, e a gente coloca a nossa mão nessa ferida assim. E ali a gente olha lá, já tem casquinha, está sarando. Mas dependendo da ferida, o que está acontecendo? Aquela coisa suja que a ferida gera está aprofundando cada vez mais na sua pele. Está ficando cada vez mais profunda aquela sujeira. E quando você, a gente tem aquele desejo de tirar a casquinha, da ferida. E quando você tira, você olha seu sangue de novo. E dependendo da ferida, ainda tem um pouquinho de pus ali. Sei que é nojento, mas é necessário falar. E eu já falei aqui, quem que se alimenta dessa ferida? É o próprio diabo. Está se alimentando daquilo, por quê? Porque enquanto ele conseguir manter aquela ferida em mim, ele me mantém no controle. Mas no momento em que eu pego, aí eu arranco aquela casca e vejo aquela sujeira, eu jogo aquilo que vai limpar a ferida, PVPI que chama, o pessoal da enfermagem aí, da farmácia, os da medicina, é PVPI que chama, para fazer a limpeza. Isso, eu jogo PVPI ali, faço aquela limpeza, fica uma cor estranha, mas aquilo começa a gerar cura. É isso que o Senhor faz por nós. É isso que o Senhor faz quando nós abrimos o coração, dizendo: Senhor, meu coração está assim. O sangue de Cristo, ele é derramado sobre aquela ferida, o unguento do Senhor é derramado, e aquilo vem a cura. Ah, mas vai ficar cicatriz? Vai. Assim como eu tenho algumas cicatrizes que me lembram determinadas coisas da vida. Mas a cicatriz, ela não dói mais, ela é apenas uma lembrança daquilo que eu passei. E sabe o que é legal em Deus, porque Deus é maravilhoso? Porque naquilo que você foi ferido, você pode gerar cura. Porque você sabe como passar por aquele processo. Você carrega aquilo em você e você pode dizer para essa pessoa: perdoa, é a melhor coisa que se pode fazer. Eu sei que é difícil, mas é a melhor coisa que se pode fazer. Perdoa. Seja livre disso. Seja livre disso. Se desliga dessa prisão emocional. Quando nós perdoamos, liberamos o perdão, nós liberamos a outra pessoa também. Nós liberamos os sentimentos negativos, nós liberamos os sentimentos de raiva, de mágoa e os ressentimentos que estão enraizados em nós. Quando nós liberamos perdão, nós recebemos cura e liberamos cura também. O perdão, ele traz reconciliação. Assim como nós recebemos o perdão através da cruz de Cristo, para que fôssemos reconciliados com Deus. O perdão traz vida onde reinava a morte. Porque enquanto eu viver com aquela ferida pode gerar uma infecção generalizada e a morte vai acontecer. É assim como nós acabamos de ler lá em Mateus 18, que Jesus diz assim: isso também acontecerá com vocês, se não perdoarem as ofensas dos seus irmãos. A morte eterna. O perdão não é uma opção. E muitas vezes nós clamamos perdão para o Senhor. Nós não temos a prática de fazer a oração do Pai Nosso. Como protestantes, nós muitas vezes não fazemos. Mas muitas vezes quando nós fazemos, nós olhamos para essa frase e falamos ela. Mas quando todos os ensinos de Jesus, existe uma profundidade nos ensinos. E se a gente não entender a profundidade desse perdoa, como temos perdoado, nós viveremos uma vida numa prisão espiritual interna. E essa prisão espiritual interna poderá nos levar, infelizmente, para a morte espiritual. E não é o que o Senhor deseja, nem para mim, nem para você. Sem te constranger, você não precisa levantar sua mão, não. Quem você precisa perdoar?
Para quem você precisa liberar perdão? E como você vai receber esse pedido de perdão? Você vai encerrar essa situação e vai liberar o perdão e não vai lembrar mais? Vai dizer, está perdoado, está resolvido. Precisamos dizer daqui para frente é só para frente. Mas quando não perdoamos, nós vamos usar a frase daqui para frente é só para trás. Por quê? Porque o perdão está nos amarrando lá no passado. E tudo que nos amarra no passado, tudo que nos amarra num lugar de passado não resolvido, infelizmente, essa amarra está sendo segurada por Satanás e seus demônios, nos impedindo de nesse presente viver aquilo que Deus tem para nós, para que nós possamos viver a intensidade do futuro que o Senhor tem para nossas vidas, porque é Ele que sabe os planos que Ele tem para nós. Mas se eu ficar com essas bolas nos meus pés, eu não vou conseguir caminhar. Eu estou numa prisão, eu preciso cortar essas correntes, eu preciso acabar com essas amarras, eu preciso acabar com isso, eu preciso resolver isso. Resolvam isso. O Senhor está dizendo para nós nessa manhã, resolvam. Porque o que o Senhor tem para nós é muito, muito maravilhoso, o que o Senhor tem para a sua vida. Mas não deixe que uma falta de perdão te impeça de viver o melhor de Deus para a tua vida. O Senhor tem falado para mim algumas coisas sobre proposta e propósito. Que geralmente as propostas que nós recebemos, elas nos tiram do propósito. Muitas vezes recebemos propostas de trabalho. Eu vou trabalhar, mas aí eu não vou poder ir na igreja, não vou poder ir no grupo familiar, não vou poder ir na sexta-feira. Não, mas está tudo bem, eu preciso trabalhar. E aí você vai, daqui 6 meses, você não está podendo nem falar com Deus mais. Então o Senhor permite que nós tenhamos propostas, mas nós não podemos esquecer do nosso propósito. Nós somos gerados com um propósito. Existem propostas do mundo espiritual. Jesus recebe uma proposta quando ele estava finalizando o seu jejum, e a palavra diz que ele teve fome. O diabo chega para ele assim: transforma essa pedra em pão, você está com fome mesmo? Jesus recebe uma proposta boa, não era uma proposta boa? Poxa, estou com fome, posso transformar isso aqui em pão? Fácil para mim, muito fácil. Mas só que Jesus tinha um propósito, e ele entendeu que aquela proposta não poderia roubar ele do propósito. E muitas vezes nós recebemos a proposta do maligno, dizendo assim: não precisa perdoar, eu não tenho nada contra, eu só não posso conviver e nem sentar na mesma mesa, e nem estar na mesma igreja, e nem estar no mesmo local. Que se estiver no mesmo corredor, eu desvio. Proposta maligna, para que você não viva o propósito. Muitas vezes o inimigo traz a proposta dizendo assim: não precisa perdoar, está tudo certo, não mexe nisso. E a gente não vai mexer naquilo, mas aquilo vai nos roubar o propósito, porque eu preciso perdoar assim como o Senhor me perdoou. E não é uma opção, é um mandamento. E se eu recebo perdão, por que eu recebo o perdão do Senhor? Para que eu seja conectado novamente ao Pai, para que eu seja reconciliado novamente com Deus, para que eu tenha a vida de Deus em mim, e para que quando isso tudo natural acabar, eu esteja lá com Ele, tendo a vida eterna e não a morte eterna. Mas o diabo, ele quer me levar para a morte eterna, então ele vai falar para você: não precisa, fica tranquilo, está tudo certo. E vai tentar me convencer de que está tudo certo, está tudo tranquilo.
E eu vou viver aquela vida convencido que já está tudo resolvido, mas não está. E o pior, muitas vezes quando eu sou confrontado naquela situação, eu me irrito, eu fico bravo, eu começo a falar mais alto, porque eu tenho que ganhar naquela discussão, porque se eu deixar vai ficar falando aquilo, então eu vou resolver logo. Proposta do inimigo para impedir que nós vivamos o propósito de Deus. Tiagão, não sei se tem uma canção para isso. Oi. Fica à vontade de pegar o microfone. Inventa uma aí para amenizar a situação que me ajuda, irmão. Hoje pela manhã, quando eu estava na intercessão lá antes do culto, o Senhor me deu uma visão. A visão era como se eu estivesse numa chácara, e lá no final da chácara, no terreno, lá já com a divisa, tipo com outro terreno, tinha uma decoração preparada para o casamento. As cadeiras, os arranjos, como a gente já é acostumado a ver, né? Só que para entrar, tinha as cadeiras arrumadas para o casamento, para as pessoas entrarem, eu vi duas pessoas colocando, não vi essas pessoas, mas eram assim, eu não vi o rosto, mas eu vi duas pessoas colocando um suporte de ferro na entrada, um de um lado aqui e outro do lado assim, com duas bacias enormes de barro, em cima com água. E naquela visão eu falei, mas o que é isso? Porque geralmente na entrada você coloca arranjos de flores, coloca coisas bonitas para passarem. E o Senhor ministrou no meu coração que para entrar naquele casamento, todas as pessoas, até os noivos, teriam que lavar as mãos naquela água. E eu fiquei pensando nessa visão. E aí, qual que foi? Eu pedi, Senhor, mas o que o Senhor quer falar? Eu orei e falei, Deus, o que o Senhor quer mostrar com essa revelação? O que o Senhor quer falar conosco nessa manhã? O que o Senhor quer ministrar no nosso coração? E aí o que o Espírito Santo falou comigo? Que para entrar naquele casamento, nós estamos com uma data marcada para as bodas do Cordeiro. Nós estamos com a data marcada para o nosso casamento com o Cordeiro. Para entrar nesse casamento, nós precisamos ter as nossas mãos limpas. E nós estamos nessa caminhada, nós estamos caminhando rumo à eternidade. E como na visão, aquela decoração estava no final do terreno, quando a gente entrar naquele casamento, não tem mais volta. Nós não vamos voltar, nós vamos encerrar a nossa carreira e nós vamos para a eternidade. Mas para entrar nós precisamos ter as mãos limpas, o coração puro. E aí eu lembrei de Salmo 24, até eu compartilhei com a Mari e a gente leu o Salmo 24, que diz assim, Senhor, quem habitará no teu monte? Quem subirá ao teu monte e quem habitará no teu templo? Aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro e não entregue à vaidade. E desde sexta Deus está falando que Ele está dando oportunidade para nós. Ele deu oportunidade na Fire, Ele está dando oportunidade hoje. E hoje o Senhor está nos dando uma oportunidade de limpar o nosso coração, de lavar as nossas mãos. Amados, eu vou ser sincera, eu não vou aliviar o que eu vou falar. Eu estou precisando falar o que precisa ser falado. Decida perdoar hoje, decida sair daqui perdoado, perdoar e ser perdoado, porque às vezes a gente perdoa a pessoa, a gente pede perdão, recebe o perdão, mas a gente não se perdoa. Eu não sei o que pode acontecer quando nós saímos daqui. Eu posso sair ali na esquina, num cruzamento, e eu ir para a eternidade. Mas qual a eternidade? Se nós não perdoarmos, nós não vamos passar a eternidade com Cristo. A falta de perdão, o pastor Dinei acabou de falar, que a gente vive numa prisão. E além de você passar uma vida aqui, prisioneiro, você vai passar uma eternidade no inferno, se você não perdoar, se você não pedir perdão, se você não se perdoar. E hoje é a oportunidade de você sair daqui livre, a oportunidade de você sair daqui liberto. Não espere a pessoa pedir perdão, libere o perdão, perdoe antes mesmo. Saia daqui, Deus, eu não quero mais essa história, eu não quero mais
mais essa situação, isso me incomoda, eu não quero mais isso para minha vida. Eu decido perdoar essa pessoa, eu abençoo a vida dela e deixa que Deus vai cuidar dessa situação. Mas não saia daqui com essa corrente, não saia daqui carregando essa prisão, não saia daqui com esse peso. Aproveite a oportunidade que o Senhor está te dando nessa manhã, porque Jesus está voltando, está perto dele voltar, está próximo dele voltar, e ele vem buscar o seu povo, e nós precisamos estar preparados, precisamos estar com as mãos limpas, mas muitos estão indo ao encontro dele antes. Então nós não sabemos a hora que nós vamos encontrar Jesus e como. Talvez no arrebatamento, sim, ou talvez eu possa ir ao encontro dele primeiro. E nós temos que estar preparados todo o tempo. Então essa é a oportunidade de você sair daqui livre e ter uma vida livre até a volta de Jesus e passar a eternidade com ele.